Bom dia, amadas irmãs e irmãos. Gostaria que você entendesse neste dia que Deus é maior que tudo que você está passando. Sejam alegrias, sejam tristezas. Se você está triste, Deus pode te alegrar. Se você está alegre, irmão, a sua alegria pode alcançar a níveis estratosféricos. E agora, nesse momento, nós iniciamos o nosso combo Curiosidade mais aula sobre o tema Homens e Mulheres. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Bom, essa diferença entre homens e mulheres já a gente pode explicar desde tempos bem mais remotos do que os tempos atuais, no período pré-histórico. Isto porque, de repente você, homem, já deve ter em algum momento recebido essa determinada crítica de alguma mulher. Poxa, você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? E também você já deve ter visto, homem, as mulheres, quando elas precisam de focar em alguma coisa por longas horas, elas raramente conseguem. Isto porque nós podemos reportar ao que os homens das cavernas eles aprenderam e acabaram ensinando para as suas descendências. Isto porque o homem pré-histórico ele tinha a função de caçar, de coletar e de pescar. Ele não ficava na caverna. Então, ele tinha um foco. Ele tinha que ficar ali focado por longas horas caçando um animal. Ele tinha que ficar ali por longas horas caçando peixe. Ou por longas horas colhendo frutas das árvores. E isso demandava tempo. E ele tinha que ficar ali, o dia inteiro, o tempo todo, focado nessa atividade. Já a mulher, ela ficava na caverna e tinha várias funções. Ela tinha que cuidar das crianças, ela tinha que cuidar, organizar a própria caverna e também ela tinha que defender esta caverna. É isso mesmo. Isso. Ela tinha que defender esse lar. Então, ao mesmo tempo que ela estava cuidando das crianças, ao mesmo tempo que ela estava ali organizando, ela tinha que ficar ligada para poder ver se algum predador, algum bicho, né, seja algum bicho peçonhento, alguma coisa, se esse bicho viesse invadir a caverna. Então ela tinha que ficar ligada. Ela literalmente tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse aprendizado desse período das cavernas foi se perpetuando, não é? É claro que nós atualmente, tanto homens quanto mulheres, podemos com bastante treino, né, conseguir obter essas habilidades. Em nossa aula, vamos tentar entender e trazer informações para você sobre o contexto geral acerca do renascimento cultural. Vamos trazer algumas características fundamentais desse mesmo renascimento para que você possa fazer suas provas por aí. Além disso, vamos estar trazendo para você, né, algumas características para poder a gente entender sobre os termos idade cultural e idade das trevas cultural. Vamos entender em quais contextos históricos se localizam esses conceitos. Além disso, vamos fechar o nosso vídeo falando sobre feudalismo e as características culturais do feudalismo e sobre as características culturais do renascimento cultural. Vamos estabelecer a diferença entre esses dois períodos históricos. E se tratando de contexto geral, vamos comentar brevemente, por exemplo, sobre o absolutismo
que estava aí permeando esse mesmo contexto em que vai acabar aparecendo o renascimento cultural. O absolutismo, ele é gerado a partir de quê? A partir do momento em que surgem os países, e esses países são liderados pelos reis. Nós temos também que, em se tratando de economia, você tem o ressurgimento do comércio, e esse comércio ganha uma nova roupagem. Esse comércio agora ganha uma roupagem marítima. Esse comércio, ele ocorre pelo mar, não é? E aí você tem o mercantilismo dando determinadas características comerciais para os países europeus da época. E aí você tem no plano cultural surgindo exatamente o renascimento cultural, que tenta resgatar a cultura greco-romana. E além disso, você tem nessa mesma Europa a divisão religiosa que ocorre na época. Você tem a chamada Reforma Protestante e a Contra-Reforma acontecendo. E aí você percebe que nós temos 4 grandes transformações. E essas 4 grandes transformações estarão ligadas à grande transformação da época, sem dúvida a grande e a maior, que vai ser a questão das grandes navegações. Vamos ver que o Renascimento ele tem o seu início no século XIV e XV, no início do século XIV, onde alguns artistas da chamada região que vai dar origem à Itália, esses artistas, eles começam a desenvolver uma cultura própria, uma cultura diferente da cultura medieval, por exemplo. Eles tentam resgatar os traços humanos em suas telas ou em suas esculturas, não é? E aí a gente começa já a falar um pouco sobre as características fundamentais desse renascimento. Você tem, por exemplo, uma valorização das formas humanas nessas esculturas. Esse renascimento vai estar trazendo o conceito do chamado racionalismo. Você agora, as pessoas da época, eles vão trazer essa ideia de que as pessoas podem sim começar a utilizar a razão para pensar em determinadas situações, em determinados conceitos, né? A partir desse racionalismo será desenvolvido o chamado cientificismo. A partir disso, as ciências, as tecnologias da época vão estar se desenvolvendo grandemente. Tanto as tecnologias para poder você navegar pelos oceanos, quanto as tecnologias brutas da época serão extremamente desenvolvidas, né? E aí você tem, além do humanismo, que vai ser expresso na parte das ideias, e você, além do racionalismo, você vai ter o chamado antropocentrismo. O homem, na sua essência, o homem vai ser trazido ao centro das artes culturais. Por que isso? Por que é interessante falar isso? Porque isso é o oposto do que ocorria no período feudal, e a gente vai falar um pouco mais para frente, não é? E aí, esse homem vai ganhar uma nova conotação. E se esse homem ganha uma nova conotação, ele também ganha um novo destaque. Se antes esse homem era destacado no coletivo, agora esse homem é destacado no individual, no indivíduo, na pessoa em si. Então, você tem uma outra característica chamada de individualismo. Então, aí você percebe algumas características fundamentais: o humanismo, o racionalismo, o antropocentrismo e o individualismo. Quando você tem um artista renascentista falando sobre a Idade das Trevas, ele está se reportando ao período feudal. Então, esse renascentista está falando o seguinte, que no período feudal não houve cultura.
Por que ele está falando isso? Porque no período feudal não houve a perpetuação da cultura greco-romana. Mas isso pode ser combatido, isso pode ser rechaçado. Por quê? Não existe cultura inexistente. O período feudal deixou para nós, e até atualmente, vários pontos culturais, a questão das universidades, a questão por exemplo, da escrita ser dividida, ser metricamente dividida. Você tem letra maiúscula, letra minúscula. Isso acabou sendo desenvolvido no período feudal. E aí, nós entramos nesse momento em que a gente pode estar falando sobre as principais características do feudalismo e as principais características do Renascimento. No feudalismo, acreditava-se a ideia das pessoas, o consciente das pessoas, tratava exatamente sobre Deus. Deus estava em tudo. Deus estava nas relações sociais, não é? Então, Deus estava no centro. Então, era um período teocêntrico. Deus estava nas obras de artes, Deus estava retratado na relação das pessoas. E aí, já no período cultural, você tem o período, como eu falei, em que os homens, a questão humana é resgatada. Então, os homens passam a ser representados nas pinturas. Até os seres religiosos começam a ser representados com características humanas. Se você vê lá a pintura da Capela Sistina, você tem lá os anjos e Deus parecendo homens. Você vê lá anjos com feições humanas, né? Com até partes humanas sendo representados. Coisas que você não via, não iria ver exatamente no período feudal. Acreditava-se que no período feudal a Terra era o centro do universo. Então, por isso, você tem uma característica geocêntrica. É a Terra no centro do universo. Já o período feudal, já o período do Renascimento, acredita que o Sol é o centro do universo a partir do avanço do cientificismo. E aí você tem a chamada, o período em que você tem não a Terra como centro do universo, mas o Sol. Então você tem o heliocentrismo. Você sai de um período, que é o período feudal, onde você tinha as pessoas no coletivo, né? Você tinha os servos lá lutando para poder sobreviver. Até os senhores feudais, eles não faziam as coisas individualmente, eles tinham lá os soldados que lhes juravam fidelidade. E aí você sai desse período para um período onde o individualismo é destacado, né? Você tem os artistas sendo destacados de forma individual. Você tem o Leonardo da Vinci se destacando. Você tem Michelangelo, Donatello, Rafael, né? E aí eu já trago uma curiosidade. Se você quiser lembrar de algum artista renascentista, é só você lembrar do nome das tartarugas ninjas. Que temos aí o Leonardo, que usa as katanas e é o líder do grupo e o mais disciplinado. Temos o Rafael, que usa os sais e é o pavio curto do grupo, que quer resolver tudo na violência. Temos o Donatello, que usa o bastão e é o mais inteligente e manja dos equipamentos. O Michelangelo, que usa os nunchakos e é o mais palhaço e infantil e Ou seja, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael de Sanzio. É isso aí, galera. Com isso nós terminamos o nosso combo Curiosidade de Mais Aula. Dá uma olhada aí nos temas relacionados. E eu mando um abraço aí para Sheila, a minha amiga aí de São Patrício, que me ajudou aí a estar pensando nessa aula. E eu espero que vocês divulguem essa ideia e não deixe de dar o seu like, hein?